Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, o meu convidado é nada mais nada menos que Almir Reis, advogado previdenciarista nato, professor e palestrante, empresário na área jurídica, casado com Lari e pai de Luiz Fernando. Almir, é um prazer, uma honra imensa estar aqui conversando com você. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo e as portas vão estar sempre abertas aqui para você. E desde já agradeço a aceitação imediata do convite. Olha, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, o Jaiminho está ali com a gente também acompanhando tudo. E eu pergunto aqui primeiro a você se eu posso chamar de Dr. Gil. Pode, com certeza. Vai ser Dr. Gil aqui, porque assim, vai ser um podcast muito informal, muito bacana. Sim. Eu estou realmente à disposição aqui da tua pessoa. Acho que o Jaiminho vai ajudar também aqui nos bastidores, com o que for preciso, e para mim eu estou honrado com o teu convite. Poderia ter acontecido em Timbaúba esse podcast, mas a agenda realmente não encaixou. Está acontecendo aqui em Recife, mas vai ser tão bom quanto seria se tivesse sido gravado lá. Então, para mim é um prazer falar com esse teu grande público, trocar ideias, trocar impressões, contar um pouco da advocacia, contar um pouco de OAB, contar de vida pessoal. Que você quiser saber sem filtro, a gente vai responder. Até falei que não vamos bater a pauta dessa parte. Não precisa não, eu estou pronto. Não tem negócio de bater pauta não, pergunte o que você quiser e a gente vai responder tudo. Muito bom, muito bom. Vê lá, pessoal, a gente tem sempre essa primeira pergunta, né? Quem é Almir, onde começou? E eu tenho essa curiosidade, eu conheço Almir das redes sociais, né? Das eleições da OAB, da área previdenciária, que também muito me identifica, né? Que você, para mim, é um dos caras que eu admiro demais. Eu atuo na área previdenciária, né? E tenho você como referência, mesmo você não... A gente tava trocando ideia você se achou, sabe de onde eu sou, mas é um cara que realmente é referência, né? No Brasil, na área previdenciária, eu vejo muito, lhe acompanho demais, tenho essa admiração por você. E eu queria saber de onde Almir veio, quando começou. Almir, esse destaque hoje foi do nada, enfim. É uma pergunta também que eu tenho essa curiosidade, né? Almir ali veio de berço, o cara não tem essa estrutura aí, mas o cara é berço. Enfim, realmente é assim. Vamos lá, vamos destrinchar aí quem é Almir. Rapaz, eu queria muito ter esse berço todo aí que alguns poucos falam. Almir é um jovem sonhador. Não parece ter 37 anos, mas já tem 37 anos, já é recém-completados. Pai de um jovem que vai fazer 18 anos agora, dia 24 já. Então, assim, eu fui pai muito jovem e eu devo muito do que alcancei ao meu filho. Pelo fato de ele ter chegado quando eu era ainda muito jovem, eu ainda na adolescência, ele me trouxe uma maturidade ali que ele não sabe o quanto eu sou grato a ele por ele ter vindo ali de forma repentina, não foi nada planejado, não foi algo esperado, mas ele me tornou quem eu sou hoje. Então, eu nunca imaginei ser advogado, tá? A primeira coisa que eu te coloco aqui, porque muita gente, meu Deus, talvez seja de berço, tem parente, tem isso, tem aquilo. Meu pai é advogado, tá? Ele tem o mesmo nome que o meu. Meu pai tem 87 anos de idade. Só que meu pai, para mim, de alguma forma, eu nunca me espelhei nele, eu não queria seguir a profissão dele. Minha mãe é professora e, assim, eu era muito mais próximo da minha mãe na ponta, então eu disse, você quer ser o quê? Professor, igual a minha mãe, igual a minha mãe, igual a minha mãe. E meu pai, advogado com essa idade toda elevada, quando eu comecei, ele já estava mais ou menos indo para casa, já estava no movimento de saída da advocacia. E trabalhava num segmento que é completamente diferente do meu. Ele fazia parte de família, a parte trabalhista alguma coisa, a parte civil, juizado especial, não sabia nem o que era previdenciário. E eu lembro quando eu comecei a faculdade, primeiro dia de aula, assim, o pessoal perguntando, 2004 entrei na faculdade, quem aqui vai querer concurso público? E aí todo mundo levanta a mão, inclusive eu. Então, eu me via naquele momento, você tinha ali uma febre, uma efervescência de concursos públicos, eu me via muito mais na condição de servidor público no começo do que propriamente advogando. E eu fui me descobrindo advogado ao longo da caminhada, ao longo da minha jornada na faculdade. E os estágios por onde eu passei terminou me levando para a parte previdenciária, que eu não sabia nem que existia. Sim. Você tem ideia? Quando eu entrei na faculdade, nem imaginava que existia advogado especializado na parte previdenciária. Que pegando aqui o direito comparado, acho que o Brasil é um dos poucos países em que tem um advogado voltado especificamente para esse segmento. E aqui no Brasil não só é tão forte o previdenciário, como eu sou capaz de apostar contigo, Gil, que vai ser o ramo mais forte da advocacia até 2030. O maior número de advogados por segmento, por ramo de atuação, vai estar localizado na advocacia previdenciária até 2030. Anote aí, minha profecia e cobre. E isso a gente vê a gama de advogados, né? Hoje o nicho da área previdenciária triplicou. Então, cada esquina,
todo dia tá surgindo novos advogados na área e... Sim, e eu vim parar na área previdenciária por acaso, tá? Completamente por acaso. Como eu fui pai muito jovem e eu precisava sustentar meu filho, eu saí de casa muito cedo e tudo mais, então eu precisava sustentá-lo. Então o que é que eu fazia na época de faculdade? Eu focava em seleções de estágio, não onde eu fosse aprender, e sim que pagasse bem, que pagasse mais. É um erro gigante, eu não recomendo que ninguém siga esse trilho desse jeito, mas naquela época, por conta da situação de necessidade, eu focava ali em seleções que pagassem muito bem. Então, eu sempre foquei em seleções ali que tinham uma contrapartida boa. Eu cheguei até durante a faculdade, para conseguir me sustentar, pagar a faculdade, sustentar meu filho, 3 estágios concomitantemente. Cheguei a ter estágio, começava de 7 às 11, outro de 11h15 às 3 e outro de 3 às 7 da noite, como eram próximos. E a faculdade, para mim, infelizmente, nesse momento, terminava não sendo a prioridade, Sim. porque eu precisava de uma contrapartida na ponta. Então, para quem acha que a Almi veio de berço, a Almi chegou a fazer 3 estágios concomitantes durante a época de faculdade para ter condições de sustentar a sua família. Então, meu pai já não vinha bem, assim, já não tinha deslanchado mais. Por quê? Eu costumo dizer, isso é uma crítica que eu faço para ele também. Quem não se atualiza, quem eventualmente acha que com que o conhecimento que adquiriu na faculdade isso é suficiente para te levar até o final da vida, esse aí a onda vai levar em algum momento. E assim, uma das críticas que eu fazia ao meu pai quando eu via ele, pai, o senhor se atualiza, o senhor está fazendo aula, está em congresso, está isso e tudo mais. Ele, rapaz, se preocupe não, tudo que eu já aprendi já é suficiente, já sei fazer isso, sei fazer aquilo. Então, assim, e esse é um cuidado que todo advogado tem que ter. Nunca achar que sabe de absolutamente Sim. tudo. Tem que manter se atualizando, essencialmente na área previdenciária, porque na parte previdenciária a gente tem novidades praticamente todos os dias. Quando não é um decreto novo, quando não é uma IN nova, quando não é uma portaria nova, é uma interpretação diferente. Então, o previdenciário, de uma forma geral, é muito interessante Já financeiramente. dizia Frederico Amado que é 240 por hora, né? Exatamente. É muito interessante financeiramente, isso é inegável. Conheço poucos advogados previdenciários passando dificuldade. Em outros ramos eu vejo a advocacia, infelizmente, empobrecida. Claro que há, em tudo na vida, vão ter aqueles que estão se destacando muito, vão ter aqueles que estão engateando ainda, mas na parte previdenciária, essencialmente, eu conheço poucas pessoas que eventualmente são advogados, especialistas na área, com atuação voltada para aquela área que estão passando algum tipo de perrengue. Na sua cidade mesmo, Timbaúba, há uma efervescência na parte previdenciária. E o começo da minha jornada passa por lá. O meu sócio, Haroldo Pacheco, é natural de Timbaúba. Sim. Tem uma história lá na cidade de Timbaúba e a nossa história também começou por Timbaúba, muitos anos atrás. Antes mesmo de eu me formar, ainda enquanto estagiário, a gente fechou algumas parcerias lá pontuais e boa parte da nossa jornada passa pela sua cidade. Muito então, bom. eu sou muito grato a Timbaúba, grato a Haroldo, grato a Mata Norte e grato à advocacia pernambucana de Muito uma forma bom. geral por tudo que Muito ela bom. proporcionou. E a área previdenciária veio justamente para, enfim, para nos mostrar que a área tributária, a área criminal, não era a área absoluta e a mais rentável no direito. A área previdenciária hoje trouxe essa... O bacana do tributário é porque às vezes eles ganham muito por processo, né, per capita. Então, assim, demora muito e tal, mas quando consegue ali, compensa um valor, então vem um valor bom de partida. O bom do Prev é que, assim, você é advogado de Dona Maria, de Seu José, Sim. de João, de Pedro, disso e daquilo. Um advogado que vai ganhando cancha, ele passa a ter volume, ele vira meio que um servidor público, fica girando o escritório. Sim. Entrou seu Pedro, aposentou, saiu, vem o irmão do seu Pedro, tu fez um trabalho decente, vem um amigo dele. Então, assim, o advogado previdenciário, ele não tem limite de onde pode chegar. Se for um bom profissional, tiver realmente um atendimento de qualidade, um trabalho eficiente, um trabalho transparente. na ponta de transparência com o cliente, esse advogado ele pode começar agora, que ele vai chegar exatamente onde ele quiser chegar. Então, de alguma forma, a parte previdenciária é uma das poucas que, não obstante efervescente, ainda existe muito espaço para crescimento. Entendi, Almir. E como surgiu essa vocação para a advocacia? Por que escolheu a advocacia, não a magistratura, enfim? Olha, na minha época de faculdade, como eu te falei, eu focava em dinheiro. Então, assim, eu fiz concursos na época de faculdade para técnico, para analista. E o que eu fiz, eu fui aprovado, fui convocado, nomeado. E chegou a um dilema, porque a gente, de uma forma geral, Haroldo, que é meu sócio até hoje,
e a gente faz junto, se Deus quiser, até o final da vida. Haroldo eu conheci num estágio específico que a gente fazia, e ele precisou sair por conta de uma incompatibilidade e tal, e a gente começou a conversar, começou a flertar ali. Ele já advogado, eu já com minha carteirinha da OAB, mas ainda estagiário, né? Estava ali no 4º ano de Direito, e a gente montou uma situação em que, claro, eu não podia ser sócio de Haroldo naquele momento, naquela condição, porque eu era estagiário ainda. Mas Haroldo confiou muito e disse, Almi, eu tenho, na verdade, os canais, eu tenho um conhecimento prático, vamos se juntar, quem sabe lá na frente a gente não se junta ainda de uma forma mais forte. Então a gente começou na prática, Haroldo dando essa assistência completa em 2007 aproximadamente, ou seja, 15, 16 anos atrás. Então, de uma forma geral, me apaixonei pela advocacia, porque eu sempre gostei muito de servir. E na parte previdenciária, essencialmente, aquele contato de tu transformar a vida da pessoa, aquela pessoa que chegou sem nada, sem dignidade, sem ter o que comer ali no final do dia, e tu conseguir reparar uma injustiça, demais, né, reparar o que o INSS fez ali. Então, meus olhos brilham até hoje quando eu consigo dar uma notícia dessa. Esses dias eu estava atuando e eu fiz um requerimento administrativo de um segurado, o filho é advogado, inclusive não é advogado ainda, é Bruno, está se formando ainda. E, de alguma forma, o pai, numa situação ali difícil, já cansado e não aguentava mais. E a gente sabe como a INSS está hoje. De uma forma geral, tem demorado a responder, não está entregando, mas assim, por muita sorte, o requerimento foi deferido no ato. Eu protocolei, sei lá, de madrugada, 30 minutos depois estava deferido lá o requerimento, e é um requerimento que tinha ali um grau de complexidade. Então, de alguma forma, quando você liga para contar, cara, a gente conseguiu, teu pai vai. Então, assim, tem coisa que não tem preço. Ser advogado previdenciarista é uma das coisas que realmente não tem preço, e o bacana, ela transforma não só a vida do segurado, transforma a vida do advogado competente, aquele que realmente valoriza a profissão, que entende o mistério dele, que entende o que ele pode alcançar com tudo aquilo. Então, a advocacia previdenciária me empoderou. Sem tudo que eu tenho, eu devo à advocacia previdenciária. E eu procuro devolver todos os dias um pouquinho do que ela me proporcionou ao longo da minha jornada, da minha caminhada. Muito bom, é injeção diária. Mas vamos lá, a Almi é uma correria danada, né? Como é a rotina de Almi, que eu vejo a Almi às vezes acorda cedo, vai sair daqui do escritório 3 horas da manhã, enfim, tá no exterior, enfim, é aquela... Cara, saindo da história esses dias, eu tava brincando com um advogado. Foi com Thalita Bione, que é a minha presidente da Prev, minha prima, presidente da Associação de Advogados Previdenciaristas e tal. Eu liguei pra ela, prima, não tô conseguindo falar contigo, não sei o que e tal. Aí ela brincou comigo, porque você tá no nível já, você não atende mais cliente, não sei o que. Eu disse, quem lhe disse isso, que eu não atendo cliente? Eu vou resumir minha semana como é que é, tá? Na segunda-feira é o dia que eu atendo na nossa unidade principal, que é a do Pina, tá? Eu atendo geralmente de 8 da manhã a 19. Caramba, de 8 às 19. No começo era por ordem de chegada, não tinha agendamento, então eu podia atender 10 pessoas como eu podia atender 50 pessoas. Parece coisa de mentiroso, mas já cheguei a atender num dia de escritório, um dia especificamente, 100 pessoas. Caramba. Eu sozinho. Claro que muita coisa era simples. Sim. Era primeiro atendimento, aí delegava para um, às vezes era uma consulta e tal, mas assim, eu não tenho limite para isso, eu amo atender, eu gosto de atender. Então, nas segundas-feiras, o advogado gestor não pode estar no operacional, eu respeito e tal. Assim, de fato, se a gente fizer uma segmentação bacana, termina funcionando melhor como uma espécie de montadora. Cada um faz uma coisa, faz o que é melhor e tal. Mas se me tirar do dia a dia, do contato com Dona Maria, Seu José, eu perco um pouco da minha essência. Então, toda segunda-feira, eu atendo do primeiro ao último horário. Quando acaba o expediente no Pina, eu venho aqui, para onde a gente está gravando, aqui no Rio Mar. Então, venho conversar com a equipe do Rio Mar, que é o nosso núcleo aqui de inteligência, discutir como é que está, de alguma forma geral, aquele núcleo funcionando, se está rodando. E, geralmente, nas segundas-feiras eu estico, fica até 1, 2 da manhã e tal. Quem reclama em casa é a esposa, fica brava, puta da vida. Mas, rapaz, não é possível isso e aquilo. Dia de terça-feira, eu pessoalmente atendo no Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco. Fica ali pertinho da Unicap. E assim, é um cliente que a gente tem aí de longa data, que eu poderia delegar para que outros fizessem e tal. Mas assim, amo ir para lá e fico o dia todo atendendo o Sindicato dos Metalúrgicos. Nas quartas-feiras, eu atendo hoje na unidade da gente de Olinda. Também a mesma coisa. De 8, geralmente, a 19, e quando termina lá, venho para a unidade do Rio Mar aqui. Na quinta-feira, eu passava o dia atendendo, até antes da eleição, na unidade de Caruaru. E sexta-feira era o único dia da semana que eu tinha flexível para encaixar
compromissos, um almoço com um colega, disso, Sim. daquilo. Então, hoje minha agenda é tomada na plenitude segunda, terça e quarta. Eu nunca tenho horário porque eu tenho um compromisso com o escritório. Entendi. Com o escritório. Então, assim, às vezes eu consigo encaixar um almoço, outro tal. Mas dia de quinta e sexta-feira, como eu não tô mais atendendo em Caruaru, são dias que pra mim agora são mais flexíveis. Geralmente eu tenho agenda o dia todo, mas são os dias que eu consigo encaixar alguma coisa, que eu sempre deixo uma brechazinha na agenda. Trabalho aos sábados também. Nossa parceira de Caruaru, que eu trabalhava lá nas quintas-feiras, ela vem pra cá agora dia de sábado, e a gente fica o dia todo aqui no sábado trabalhando, vendo as pendências da semana. Então, assim, eu sou advogado raiz, literalmente. Sim. Aquele que atende, aquele que ajuiza, aquele que recorre, aquele que sustenta oralmente. Aquele que gasta aquele sapato. que despacha. Meus sapatos... Veja, é meu sapato, o pessoal que não anda muito em fórum, que acontece muito aí, é um a cada 2 anos. O meu é de cada 3 meses, porque eu ando literalmente. Eu queria até mostrar o celular, que já tá aqui, se puder aqui, mas eu vou tirar até o sapato aqui. Ó. Esse aqui, ó, não tem nem 3 meses, já tá desse jeito aqui, tá todo gasto já. Entendeu? Então, literalmente, eu sou advogado mesmo, raiz. Gasto um bocadinho aqui. Tá vendo aí? Diferentemente do que o povo acha. Mas, Almir, o que é que te motiva? Cara, transformar vidas. Eu acho que efetivamente é o que me dá esse gás, essa energia. Então, se você olhar aqui em números do escritório, já passaram pelo escritório mais de 50 mil clientes ao longo da jornada, entre judicial, administrativa. Então, bote aí que pelo menos em metade, fazendo aqui um número por baixo. Em metade dos casos, ao menos, isso gerou um benefício previdenciário. Então, assim, a quantidade de gente que a gente já conseguiu dar só diretamente, sem contar o indireto, dá mais do que os estados dos aflitos, dá quase uma Ilha do Retiro. Dá quase uma Ilha do Retiro lotada. Então, a gente já transformou vidas, só aqui em Pernambuco eu tô falando, literalmente do cais até o sertão. Então, isso é o que me motiva. Hoje eu não consigo, assim, estar tão presente. Sim. Eu tenho saudade de estar mais dentro ainda do escritório, porque, assim, eu não fico tanto na unidade A, é um pouquinho em cada uma. Então, assim, termina que eu não vivo tão intensamente todo o rito processual mais. Não consigo mais conhecer todos os clientes, eu gostava de saber cada um que era, qual o problema. Mas, assim, a maioria, como eu monitoro tudo, de alguma forma eu conheço quase todos os casos do escritório. Queria conhecer mais. Queria conhecer todos, mas a grande maioria eu tenho memória boa. Eu costumo conhecer, costumo saber e costumo atuar, sobretudo, ali naquela fase em que deu algum problema, alguma bronca. Então, assim, minha função hoje no escritório, além de ajudar também no operacional, além de ser gestor, além de coordenar, mas essencialmente é atuar no setor das broncas, entre aspas. Sim. Deu bronca aqui, alguma coisa e tal, como é que a gente vai resolver isso aqui? E eu amo isso. Eu amo, eventualmente, ajudar a achar soluções para situações que podem parecer rotineiras, mas que são desafiadoras, essencialmente para quem está precisando na ponta. Muito massa. Almir, qual foi o ponto de virada mais significativo na tua carreira? Cara, eu lembro que quando eu nem era advogado ainda, e já tinha a parceria com a Haroldo, tal, que eu ajudava, eu olhava o seguinte, cara, no dia que eu tiver 1000 processos, eu vou ser um homem rico. Eu olhava, eu adolescente ainda, 20 anos de idade, 19 anos de idade, no dia que eu tiver 1000 processos, eu vou ser... E a gente chegou naquele número ali, assim, tipo, talvez no primeiro ano de escritório, a gente passou daquele número ali. E eu olhava assim, eu disse, caramba, velho, meu Deus do céu. Quanto eu sou grato, assim, de uma forma geral. Então, para mim, a grande virada foi aquele número imaginário que eu pensava no passado, quando chegasse a 1000 processos, mas dali eu entendi a minha missão. Assim, eu consegui entender que, de fato, seria minha missão até o final da vida. Hoje, eu advogo, assim, claro, o financeiro é importante e tudo mais e tal, mas eu amo o que eu faço. Muito bom. Então, assim, eu amo literalmente o que eu faço. Mas eu digo que a virada, talvez, aqui de chave, tenha sido o nascimento do meu filho, sem dúvida isso é fundamental, mas na advocacia, essencialmente, tenha sido quando eu bati ali os 1000 processos que eu imaginava que talvez mudassem a minha vida. Então, eu cito esses 2 marcos aí. Muito bom. E o que as pessoas ficariam surpresas em saber de Almir? Eu acho que é isso. Eu acho que muita gente pensa na ponta que Almir, na verdade... Eu escutava muito isso na eleição da ordem. Disse Almir é um milionáriozinho e... Que veio de berço. Que tem uma riqueza de berço, tá sem ter o que fazer no escritório, agora ele vai gastar dinheiro com AB, não sei o quê, porque tá sem ter o que fazer no escritório. E eu olhava assim, e assim, um desafio aqui assim... Até o período, eu ligava muito porque os outros achavam de mim e tal. Porra, não é possível, velho, eu faço tudo direitinho. Não é possível que essa pessoa não vê que isso, que aquilo e tal. E eu aprendi a relevar. Hoje, você pode falar mal de mim, o que quiser e tal. Se falar em público, logicamente, a gente vai tomar as medidas
que são pertinentes, que estão protegidos Sim. ali pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil, pelo Código Penal, de processo penal. Mas, assim, se for uma conversa disso, daquilo e tudo mais e tal, eu cito uma história, eu espero que ela escute, entendeu? Isso até. E tinha uma advogada que não gostava da gente de jeito nenhum, acho que ainda não gosta, tá? Que era adversária nossa no processo eleitoral, Jaiminho. E ela começou a disseminar uma fake news que era, deixa eu lembrar o que era. Ela dizia, vê que coisa grave. Ela disseminava uma fake news de que a Almi dizia que mulher para na OAB, para conseguir alguma coisa, só se relacionasse, de alguma forma facilitasse alguma coisa para o homem A, B, ou C ou D, tá? E aí começou a chegar para mim essa história, dizendo o seguinte, olha, tem uma advogada assim, 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 que tá falando uma história dessa e tal. E aí na hora a gente até pensou e disse, bicho, vamos notificar, porque se ela Sim. confirmar a história, vai ser importante que a gente entre com ação para responsabilizar na esfera civil, criminal e tal. Porque isso em eleição, se a gente conversa isso aqui fora de um período eleitoral, pô, mentira tem perna curta e vai ser pego. Mas num período eleitoral, tu vem aqui, tu conversa um negócio aqui na mesa, aí a A pessoa que proporção é. escutou vai ali, conta aquela mentira em outro canto, conta aquela mentira em outro canto, conta aquela mentira. Então, eu espero que ela não esteja de má fé, que alguém tenha contado alguma coisa que ela tenha acreditado na mentira. Mas eu acho que realmente ela usa de má fé mesmo. Então, ela contou essa história em vários cantos. E a pessoa chegar para mim, fulana tá dizendo isso, aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. A gente não perdeu tempo, porque é uma figura sem relevância, assim, na advocacia, mesmo assim, e o pessoal sabe que talvez seja praxe contar mentiras mesmo, mas assim, isso me incomodava pra caramba e tal, não sei o Sim. que, eu disse, porra, não é possível, velho. É notório que, assim, se eu pensasse isso, que é um absurdo, quem era o idiota de chegar no meio de um processo eleitoral e contar Sim. uma história dessa? Mas, assim, fazia sentido para algumas pessoas que queriam ali justificar, não, eu não quero votar nele porque eu escutei, ouvi falar disso ou daquilo. Então, assim, a maldade na mente humana, assim, é um negócio que você não tem noção do quanto isso é capaz. E, assim, o poder, velho, o quanto ele é sedutor para algumas pessoas, o quanto ele muda vidas em algumas situações, pode mudar o caráter, pode mudar a personalidade e tal. E, assim, eu não acreditava que as pessoas eram capazes de tanto, assim, na busca do poder. Para mim era cumprir uma missão, e assim, a gente entendia que podia fazer um algo a mais, mas para outras é a vida delas que está em jogo. Sim. É a vida, é o próprio sustento, é o próprio prato de comida delas. Então, de uma forma geral, assim, não é que eu tenho pena dessas pessoas. Essa talvez não seja a palavra correta, mas assim, eu consigo ignorar. De uma Sim. forma geral, se partir ali para uma situação que queira documentar isso, aí tudo bem. A gente discute e aí toma as medidas judiciais que entenderem pertinentes. Mas eu lembrava disso. Me incomodava muito o que os outros eventualmente falavam e hoje não. A gente segue o que diz a legislação brasileira. Se você passar dos limites, se fizer uma crítica que é normal, que é bacana, ótimo, mas assim, você construir narrativas, contar histórias disso para poder ele ganhar alguma coisa com isso me incomodava muito, hoje muito menos mesmo. Entendi. Almir, o que te inspirou? E quem te inspirou? Qual é? Tu tem um mentor na advocacia? Poxa, cara, eu sigo muito a ideia desse cara aqui. Cara, assim, tem pessoas que realmente me inspiram, tem pessoas que assim, eu olho e digo, caramba, velho, eu quero de alguma forma ter ali traços do que ela tem, mas assim, eu sou muito de construir um modelo próprio, um modelo único, então assim, eu pego um pouquinho, literalmente, de cada um. Eu consigo, por exemplo, admirar um cara que é um irmão meu na ponta, que é o Teodoro Agostinho, é um cara que é incrível, assim, sensacional, assim como... Vou pegar um de cada ponta aqui, tá? Vou pegar um da advocacia, o Theo Agostinho, vou pegar um da magistratura, que é um querido amigo também, que eu muito admiro, que é o professor Fábio Souza, juiz federal da segunda região. Mas assim, eu procuro pegar o melhor de você para Sim. tentar construir um modelo próprio, um modelo único. Mas assim, não tem ninguém, assim, de uma forma geral, que eu gostaria talvez de ser. Pô, eu queria ser igual a você. Não, veja, você vai ter muitas coisas boas, positivas. Eu vou tentar extrair o que é positivo de você e tentar construir um modelo à luz disso. Um cara que eu acordava de madrugada para assistir, que talvez seja o meu maior ídolo e tudo mais, tal. E olha que eu só convivi com ele aí durante 8 anos. De quando nasci em 86 até a morte dele em 94, que eu achava sensacional. As frases dele até hoje, para mim, são frases com muito simbolismo e continuam fazendo sentido quase 30 anos depois da morte dele, em 1 de maio de 94, lá no GP de Imola, é o Ayrton Senna. E assim, o que foi bacana esse ano, eu tive o prazer de ir pro GP de Mônaco. Sim, eu acompanhei. Eu fui pro GP de Mônaco e é impressionante como o Senna vive, Gilderson. É impressionante como ele tá mais vivo do que nunca. O que mais tinha lá, lá em Mônaco, tá, veja, quase 30 anos depois do falecimento dele,
eram pessoas com aquele boné azul dele, do Banco Nacional, que era um boné emblemático que ele usava lá de um patrocinador dele. Nem existe mais o Banco Nacional, acho que já foi adquirido com outro banco. Itens que rememoram, que lembram ali o capacete amarelo, o macacão dele. Então, assim, ainda bem que eu não estou sozinho nisso. Então, era o cara que me fazia levantar de madrugada para acompanhar a GP do Japão, para acompanhar. Era um fã realmente Sim. incondicional. E lembro que no dia que ele faleceu, eu estava assistindo a corrida, sentado no sofá de uma casa de praia que minha família tinha lá em Itamaracá. Eu estava puto com ele nessa época, porque assim, na época ele tinha o melhor carro do mundo, que era um Williams, que era o carro diferencial, era o carro que tinha levado o time a ganhar o campeonato em 92, 93, porque tinha ali uma dinâmica nova, e ele vinha fazendo um campeonato ruim, eu tava chateado, então, eu lembro quando ele bateu com o carro, que tudo nasceu em que ano? 92. Eu tinha 2 anos de idade. Quando ele bateu com o carro, eu tava puto com ele. Não entendi a gravidade do acidente, mas fiquei puto, pô, de novo, e não sei o que e tal, parará. E assim, talvez tenha sido a maior comoção que eu já vi na minha vida acontecer ao longo da minha trajetória. Então eu comparo ali, disputando no cenário mundial, a morte do Senna, para mim, talvez tenha sido um evento. E aqui, a nível político, a morte de Eduardo Campos também, né? Que aí, de fato, parou o Estado ali em 2014, né? Na eleição presidencial. Então, o Senna, sem dúvida alguma, é uma pessoa... É uma referência. Assim, a forma como ele se portava, como ele tratava os adversários, como ele era focado, ele tinha um hiperfoco ali no guia, assim, ninguém foi melhor do que ele. Por mais que outros tenham números melhores, ele é um cara que eu levo realmente para a vida, muita coisa do que ele prega. Entendi. A etapa mais importante que tu considera na tua profissão, a etapa mais marcante, que te marcou mais nessa longa caminhada da advocacia? Cara, eu sou muito grato à advocacia, eu já te falei, especialmente a parte previdenciária. Mas a advocacia, além de ter mudado minha vida completamente no viés financeiro, ela me trouxe grandes irmãos. Assim, eu digo a você que a turma diz, os amigos você conta com os dedos das mãos, não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, olha, pois no meu caso aqui, a gente vai. Então, assim, a advocacia me deu mais do que amigos, me deu mais do que irmãos. Então, sem dúvida alguma, uma virada na advocacia, quando eu bati aqueles 1000 processos, que era uma meta inicial, mas, assim, eu vou renovando minhas metas todos os anos. Então, assim, eu sou aquele cara de ser inquieto mesmo. Eu sou inquieto por natureza e eu nunca estou satisfeito. Você perguntar uma nota para mim de 0 a 10 do meu escritório, eu não dou nem 7. Então, assim, eu sempre acho que a gente está muito longe, que pode muito mais, mesmo já tendo conquistado muita coisa. Então, de 0 a 10, a gente está aí no 7, no 6,5 ainda, 7 e tal. Então, eu quero ir muito mais longe. Entendi. Então, eu gosto de me desafiar. Muito bom. Foi difícil iniciar teu próprio escritório? Foi, mas a gente deu sorte também. Então, assim, não é só competência. Tem muita competência, logicamente, associada, mas tem um fator sorte. A gente começou numa situação em que a advocacia previdenciária era o patinho feio. Era o patinho feio. Advogado que fazia previdenciário, eu lembro como se fosse hoje. Meu filho novinho, tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, e aí eu fui levar ele para o médico que tinha me acompanhado a vida toda, meu pediatra, que era Otelo Chuamba, né? E eu lembro quando cheguei para o Otelo, é um grande pediatra aqui de todo o Recife, muito conhecido e tal, não sei se ele vai lembrar, encontrei com ele esse dia lá em Fernando Noronha, aí não falei desse assunto não. Aí ele, e aí, Júnior? Que meu nome é igual ao do meu pai, então nesse aí ele, e aí, Júnior, tu tá fazendo o quê? Não sei o quê e tal, com um menino novo já, aquela coisa toda, etc. Tô começando na advocacia previdenciária e não tinha esse glamour todo que você tem hoje e tal. Ele disse, o que, rapaz, isso aí? Aí fui contar mais ou menos o que era, ele disse, rapaz, tem que ter alguém para fazer essas coisinhas que ninguém quer fazer, não sei o que e tal. Doutor Otelo, pois é, e tudo mais e tal. Me deu até um descontozinho na consulta aqui, porque eu tô começando agora e tudo mais. Então, assim, tinha muito disso. Então, para mim, sem dúvida alguma, a virada, o marco, para mim, eu lembro dessa história dos 1000 processos. Mas mais do que isso, o grande marco para mim é ter conhecido irmãos e irmãs também, que eu vou levar indubitavelmente para o resto da vida. Entendi. A tua primeira experiência, logo quando pegasse a tua OAB? Cara, foi, na verdade, um alívio. Assim, eu fiz a primeira OAB, assim, eu passei muito bem, eu acho que eu fui um dos primeiros colocados na minha OAB, eu fiz uma quantidade... Na minha, acho que eram 100 questões. 100 questões, e acho que eu fiz quase 9... Assim, fiz um número, assim, muito bom, entendeu? E na minha segunda fase, eu acho que foi a maior nota também, então, assim,
eu gostava muito do que fazia, mas mais do que isso, tem um detalhezinho importante, porque assim, na minha prova, não tinha previdenciária, assim como eu não tenho hoje ainda, mas foi trabalho a prova, né? E assim, não é que seja mais fácil, mas eu lembro que na minha época, a tua época também, Jaimil, você podia levar... livro, não, eu lembrei agora, eu não fiz 90, fiz 75 questões. Então assim, foi 75 na época. O que era um número muito bom e tal, essa coisa toda, porque assim, era uma prova que era Sim. desafiadora, que era realmente bem, bem complicada. E o que aconteceu? Nesse vai para lá, vai para cá, quando você vai para a prova prática, aquela inquietação que vai fazer, o que eu não vou fazer, disso, daquilo, e eu escolhi trabalho porque era o mais próximo do previdenciário. E na minha prova de trabalho, a questão era de previdenciário. Então, quando eu peguei a prova, que olhei, era uma situação de alguém que trabalhava numa empresa tal, e aí teve um problema de saúde e ficou afastado e tal. Era para falar da estabilidade Sim. ali, que eventualmente teria, porque era uma questão acidentária, e tinha traços de previdenciário. Quando eu peguei a prova, que olhei, eu tinha levado um caminhão de livro, porque na época você podia levar livro para... Carrinho, né? Podia levar carrinho, falar. podia fazer isso e aquilo tudo. Quando eu olhei para a prova, eu disse, Deus, obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Então, assim, a prova foi, assim, maravilhosa, mas tu perguntou exatamente... Tu me fez uma pergunta, eu fui contar a história e terminei fugindo. Tu me fez uma pergunta agora que eu terminei esquecendo o que era. Então, se tinha sido difícil iniciar Sim, então, o próprio assim, negócio. Então, quando eu fiz a prova, a gente já tinha um escritório. Então, assim, na prática, eu não era advogado ainda. Meu sócio conduzia as coisas, eu era estagiário com a orientação dele. Mas assim que eu fiz a prova, que passei, quando cheguei no escritório, a gente sentou, conversou. No mesmo dia, eu virei sócio do escritório. Mas por quê? Porque era um escritório que a gente tinha começado ali na época da faculdade ainda. A Haroldo, logicamente, conduzindo tudo, eu assistindo. E a gente virou sócio no dia seguinte. Então, minha sorte foi ter começado com um bom mentor, que foi Haroldo, no caso, sem dúvida, a gente começou junto. E quando eu passei na OAB no dia seguinte, eu já era sócio do escritório. Então, para mim, as coisas terminaram sendo mais fáceis, mas não porque eu ganhei nada de ninguém. Mas é porque a gente começou um pouquinho antes, verificou aquela brecha ali, e aí, graças a Deus, acertou na veia na área que escolheu atuar. Muito bom. Uma dica que tu daria a um jovem advogado que está começando agora, que está perdido ainda, não sabe o nicho que vai, enfim. Cara, veja, eu dei muita sorte porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Então, assim, para mim é muito tranquilo. Mas dá para dar essa dica de só faça o que você gosta e tudo mais e tal? Não. Assim, é muito bom no discurso, fora das câmeras aqui, não. Faça o que você gosta, não vai precisar trabalhar um único dia na sua vida e tal, tal, tal. Isso é lindo e maravilhoso. Mas o advogado, ou pretenso advogado, tem que estar antenado com o mercado antes de concretizar a formatura. Aquele advogado que vai esperar para buscar um estágio, talvez ali no último ano de faculdade, no penúltimo ano, ou que faz só a parte obrigatória da faculdade, ele vai estar atrás de muita gente. Porque a advocacia, mais do que nunca, lógico que o direito material é importantíssimo, Sim. mas a parte prática é fundamental. Aquele que domina a prática, ele vai estar ali muitas vezes na frente de muitos. Então, não dá para abandonar a teoria, mas a parte prática, você está vendo o mercado, o que está acontecendo, já saber como é que roda, como é que funciona quem vai trabalhar no cível. Pô, se eu já sou estagiário do escritório que faz a parte cível, tu vai entender como é que estão rodando as várias cíveis. Vão entender que tem a turma da manhã, que tem a turma da tarde, Sim. que vara A funciona bem, que vara B não funciona bem, que não roda tal. Então, assim, sem dúvida alguma, é não esperar as coisas acontecerem, é ir buscar, é ir atrás, é ser proativo, é nunca entregar só o que te pedem ali, entendeu? Você tentar sempre colocar alguma coisa a mais, colocar um temperozinho. Então, de alguma forma, largar mais cedo, pode te ajudar, logicamente, a ter uma advocacia bacana, né, quando você estiver formado, quando estiver consolidado. Você tem que ter um norte ali do que vai fazer já durante a faculdade, para quando tiver com tua abezinha, com tua rosinha tão sonhada aqui, com vermelhinha, na verdade, né? Eu gosto de falar a vermelhinha, você ter ali um norte do que fazer. Tá? Aquele que espera tudo acontecer para depois ver como é que vai ser, deixar para lá, esse aí tá atrás de muita gente. Não é que não vai dar certo, mas indubitavelmente ele vai ter algum perrengue, vai passar alguma dificuldade. Entendi. As maiores dificuldades que tu encontrou logo no início da tua carreira? Judiciário. O judiciário, sem dúvida alguma, eu vou te falar que ao mesmo tempo que eu peguei um judiciário muito célere, que funcionava, que rodava isso e aquilo e tudo mais tal, o judiciário tem alguma dificuldade com advogados que têm múltiplas demandas naquela situação específica. Então, assim, como a gente tinha, sei lá, 10% dos processos da vara, mais ou menos,
Tu trabalhou com DPVAT já, né? Sim. Jaiminho também trabalhou com DPVAT. Então, assim, é você o tempo todo ali. É você o tempo todo, é você o tempo todo, é você o tempo todo. De alguma forma, você tem que ali conduzir isso muito bem. Você tem que ali se aproximar, mostrar na ponta que você quer ajudar, que Sim. você, na verdade, não quer atrapalhar absolutamente nada. Tem que estar próximo, tem que se relacionar, tem que fazer network. Então, assim, o judiciário para mim foi um maior desafio, porque eu peguei um judiciário muito celery e que isso virou muito rápido. Aquele judiciário que entregava muito, repentinamente passou a represar, passou a demorar, passou a não entregar. Então, assim, se fosse hoje, teria via administrativa para eventualmente a gente conduzir. Para a gente, o judiciário não está bem, mas tem a via administrativa que roda bem, está entregando, ou pelo menos consegue fazer ali uma equalização. Mas na minha época, a virada de um judiciário muito célere e efetivo para um judiciário que não andava, que não funcionava na parte previdenciária foi muito rápida. Então, assim, a gente tinha uma carteira muito grande, conseguiu, logicamente, passar por essas fases difíceis. Mas, de alguma forma, eu acho que o principal desafio do advogado militante, do advogado de contencioso, sem dúvida alguma, são alguns desafios. Mas a pior crítica, a maior crítica que tem, sem dúvida alguma, é um judiciário que não funciona. Entendi. Então, assim, a pior coisa do mundo é você ter... antes de entrar aqui, ligou uma cliente para mim, doutor Almir, tudo bom e tal. A gente distribuiu o processo, distribuiu. Tutela de urgência, doutor, o juiz tem que saber que é urgência. Tá há quanto tempo já na mesa dele? Tava 26 dias, eu acho, que o processo para tutela de urgência. Então, assim, a gente já foi lá, reiterou, despachou e tal. Então, assim, quando o Estado não consegue entregar uma resposta e aquele cidadão na ponta está angustiado, tem uma verba alimentar envolvida, eu acho que é o maior desafio que o advogado tem. Então, assim, a gente passou por isso e, sem dúvida alguma, é algo que eu coloco aí como relevante. Entendi, muito bom. Uma história marcante, né, nesses anos da tua profissão, na advocacia. Cara, eu lembro... É muitas, né? Não, tem muitas, mas assim... Claro, a gente mudou muitas vidas, assim, de alguma forma, de pegar processos que estavam ali perdidos, de conseguir reverter e tal. Mas tem uma história que eu lembro, assim, que em tese nem é tão positiva, mas assim, só para o cara entender na ponta que não tem só coisa boa na advocacia. Eu poderia contar uma história maravilhosa, que todo mundo ia chorar, e isso, meu Deus do céu, fizemos isso e aquilo, tá? Mas eu vou contar uma história, no mínimo, curiosa. Eu te falei que chegava a atender, às vezes, por ordem de chegada, chegava a atender quase uma centena de pessoas no único dia. E eu lembro de um cliente específico que esperou o atendimento, mas estava puto comigo, porque era um cliente, tinha um potencial aquisitivo, tal, não sei o quê. Porra, não sei o quê, espera, isso é pior do que INSS, e não sei o quê, e tal. Eu disse, não vou passar na frente. Beleza. Aí atendi ele, tipo, no final de uma sexta-feira já, 6 e pouca de uma sexta-feira. Foi um dia bem pesado. Aí quando atendi ele, fechou com a gente e tal, mas ele veio e disse, olha, eu só quero uma coisa. O senhor não vai me tratar como um cliente desse normal, desse ser, não. Você vai passar o meu na frente, fazer log, isso e aquilo e tal. E ele ofereceu uma quantia razoável para fazer o processo dele mais rápido que os outros. Era uma quantia que na época, sei lá, 6 salários mínimos da época, 7 salários, 8, 10, eu não lembro exatamente o valor, mas era uma quantia significativa. Aí eu disse, olha, eu não vou aceitar, porque eu não tenho como prometer. A gente tem um fluxo, um procedimento interno aqui, que eu não tenho como passar o teu na frente e tal, essa coisa toda. Não tem problema não, pode levar para outro colega o processo e tal, fica à vontade. Não, tudo bem, eu faço com o senhor, mas só dê prioridade, aquela coisa toda e tal. Mas veja, ele queria pagar um valor que era astronômico. Eu lembro que ele tinha trabalhado numa empresa Onda do Norte, que é ali em Igaraçu, que tinha uma pendência de PPP, a gente conseguiu retificar o documento e tal, ajuizou o processo dele, caiu numa vara boa, isso é que ele se aposentou em 90 dias. 90 dias ele estava aposentado em caráter especial, pela via judicial na época, esse comecinho de escritório. 90 dias, pronto, feliz da vida, doutor, meu Deus, o senhor maravilhoso e tal, essa coisa toda e tal, beleza. Foi pagar o retroativo, quando calculou, sei lá, 30% do que ele ganhou, como foi muito rápido o processo, dava, sei lá, muito pouco, 4 mil reais, em valores da época, 5 mil reais, era um valor pequenininho. E aí, eu acho que nesse caso, não sei porque não veio retido o valor. Geralmente vem retido, não veio retido. É para chamar o cliente para conversar, para explicar que naquele caso não estava retido, por conta disso, daquilo e tal. E não sou eu que faço a cobrança, né? Aí o sócio que faz a cobrança foi conversar com ele, ele disse, não, 30% de nós está errado, não pode não. Isso é contra a tabela da OAB, não sei o quê e tal, isso é um absurdo, e não sei o quê e tal, parará. E como eu te falei, quando dá alguma bronca, vem para mim, né? O pessoal chegou e disse,
Almi, tem um cliente, foi tu que atendeu ele e tal, assim e tal, e ele não quer pagar não, porque disse que é muito, 30% e tal do valor. Eu disse, mas tu explicou pra ele que não tá retido nesse caso e tal, que o valor não veio? Eu expliquei, mas ele disse que não vai pagar não. Aí quando eu fui ver o cliente, era aquele cliente lá do começo, Cabuloso. o cabuloso, que queria pagar o valor adiantado pelo Vê coisinha só. e tal. Quando eu entrei na sala, eu disse, Não enxerguei, não. não. Não é o senhor não, né? Não é possível. Ele, doutor Almi, tudo bom? E não sei o quê. Eu disse, mas rapaz, tu queria pagar não sei quanto no começo do processo. Eu não aceitei a situação. Teu processo andou, aposentou rapidinho, não sei o que e tal. E tu quer vir aqui chorar, honorários aqui agora. Ele disse, não, doutor, você sabe como é ciente, né? Tem que dar aquela choradinha. Não, vou pagar. E aí pagou o valor. Mas essa história é curiosa. Sim. Para tu ver, na verdade, o que o cliente é capaz numa situação de necessidade. Então, se ele quisesse contratar na época 100% dos atrasados, quisesse fazer isso, aquilo, ele tinha pago adiantado, feito isso, feito aquilo e tal, e a gente não aceitou. Mesmo não adianta por conta disso, daquilo e tal. E quando o dinheiro saiu, o cliente cresceu na história. Então, assim, veja, de alguma forma, uma dica aí para o advogado é registre tudo, documente tudo, porque assim, se ele não quisesse pagar, já que ele não reteve, ia ter que fazer, não sei se tinha assinatura, um contrato de honorário, se ia ter que ser ação de cobrança, uma ação de cobrança, ou uma execução de título extrajudicial, não sei o que ia fazer, mas ele pagou. Mas assim, ficou essa lição de eventualmente, de boca nada. Vale de boca nada. Registre, documente, porque assim, uma coisa não são todos, a maioria dos clientes, a gente nunca teve problema. Eu acho que eu não tenho uma execução movida contra um cliente para cobrança de honorários. Nenhuma, veja. 50 mil processos, nenhum, não, zero. A gente recebe. Tem um outro que dá um perrengue, vai para lá, para cá, mas a gente consegue, de alguma forma, receber. Mas um ponto importante é, na advocacia de boca nada. Registre, documente tudo, porque assim, a mesma postura que ele tem no começo nem sempre é mantida para o final do processo. Sobretudo quando ele está numa zona de conforto, já com a segurança dos valores ali para receber. Então, essa é uma situação curiosa. Poderia contar outras aqui de coisas, mas prefiro contar um perrenguezinho para vocês verem que nem tudo é fácil. É praxe, essa conduta é praxe. Mas vamos lá, Almi. Mudando aqui o assunto. Almi, referência nacional na advocacia previdenciária e tal. Aí, do nada, Almi aí opta pela eleição da OAB, para disputar a eleição à presidência da OAB. Como surgiu, por que surgiu, né, na verdade, essa ideia aí de vir para a OAB, né? Como é que tu... Cara, eu tinha participado já de várias gestões da OAB, integrando comissões, tinha sido presidente da minha associação de advogados aqui previdenciaristas, tinha sido vice-presidente da Nacional, já atuava como amigo da corte em várias cortes aqui de justiça, representando entidades ligadas ao direito previdenciário, e num dado momento, a minha leitura para o sistema OAB foi que, lá tem muita gente do bem. Eu tenho grandes amigos lá, inclusive, que estão na gestão, assim como eu tenho adversários também do outro lado. Mas eu entendi que num dado momento, ali o OAB estava sendo usado ali para... Não é bem um balcão de negócios. Deixa eu achar a palavra certa para terminar não sendo injusto e generalizando uma situação como essa. Mas, assim, tinham pessoas não tão bem intencionadas. Tinham pessoas do bem que estavam ali para servir, para dedicar um pouquinho do seu dia e tal. Mas aí tinham pessoas ali que estão ali para fazer um lobby institucionalizado. Sim. É essa palavra, talvez. Lobby institucionalizado. A advocacia tinha me dado tudo e mais um pouquinho. Eu achava que faltava uma postura mais combativa em alguns pontos. Fiz parte das gestões, saí pela porta da frente quando entendi que talvez ali não entregasse mais o que a advocacia merecia, e a gente começou a rodar o Estado. Na sua cidade, inclusive, Timbaúba, gente teve... Foi uma lavada. A gente teve lá 80% dos votos válidos. Então, assim, foi uma... E a gente saiu vitorioso em toda a região metropolitana do Recife. Mas aí começa, talvez, ali com a vontade... Começa com a vontade de acabar com essa história do lobby institucionalizado e talvez ali buscar uma instituição que estivesse realmente antenada com os problemas da classe e não de um grupo pequeno específico que está ali interessado em nichos de poder. Muita gente achou que era um aventureiro, que não ia dar em nada, que isso, que aquilo tal. E a gente foi muito mais longe do que muitos imaginavam. A gente saiu vitorioso em toda a região metropolitana do Recife. Teve a maior votação da história de uma disputa eleitoral da OAB aqui. Rapaz, foi disputada. Exato. Teve uma votação maiúscula assim, em todos os sentidos e termina sendo decretado perdedor
por uma diferença inferior a 1% dos votos. Faltou 0,75 para a gente alcançar mais de 50% dos votos. E minha postura quando acabou a eleição, a gente não sabia do que tinha acontecido ainda nos bastidores, foi procurar meu oponente, cumprimentá-lo, desejar boa sorte e uma boa gestão. E a gente ia estar onde a classe nos colocou, na oposição. Fui lá, cumprimentei, dei um abraço e tal. Mas, no dia seguinte, começa a aparecer situações que aconteceram nos dias que antecederam o processo eleitoral. E aí a gente entendeu por levar conhecimento do Poder Judiciário, já que a Comissão Eleitoral, na nossa visão, não tinha a equidistância necessária. A Comissão Eleitoral, para que todos entendam, é escolhida a dedo pela diretoria que está de plantão e que é candidata à reeleição. Então, a Comissão Eleitoral, com todo respeito, não tinha a equidistância necessária dos interesses ali dos oponentes do processo eleitoral. A gente leva conhecimento do Poder Judiciário, a eleição é sustada, é suspensa por uma decisão da primeira instância, depois eles reformaram no segundo grau, a liminar tão somente, o processo está em curso e a gente acredita que, em razão das irregularidades que estão nos autos, que isso vai representar em algum momento cassação do registro da chapa deles. Não é antevendo o que vai fazer o tribunal, o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. A gente é advogado. Então, assim, vendo o que está nos autos documentado, a gente tem muita segurança para apontar que eles vão ser afastados por conta das irregularidades que cometeram. E até lá, a gente está na nossa. De alguma forma, a pessoa, tu não bate muito na gestão e tudo mais. Era justamente essa pergunta que eu queria fazer, né? Hoje eu vejo Almir um pouco retraído, tal, assim, Almir não está se expressando muito nas redes sociais, não está... Enfim, eu fiquei... Poderia... É algum motivo específico? Veja, eu não reconheço a legitimidade de quem vence jogando fora das 4 linhas. Então, efetivamente, eu não reconheço a legitimidade de quem está investido no cargo de presidente por ordem judicial precária ainda, por conta de uma medida liminar que sustou os efeitos da decisão. De fato, não reconheço a legitimidade. Então, eu procuro não falar de uma gestão que eu não reconheço a legitimidade. Mas, ainda que reconhecesse, tem um ponto interessante, porque, assim, eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio. Eu gosto muito de futebol, tanto de jogar como de assistir. E eu costumo aqui brincar que quando eu jogava bola, aquele jogador que não tinha talento, esse aí não nem marca, deixa que a bola marca sozinho. Então, assim, é como eu sinto, de fato, a gestão da OAB. A gente não precisa falar nada. Eles estão mais perdidos do que seguem tiroteio. E o piloto é tão ruim, entendesse, pelo menos enquanto gestor, nada aqui falando da pessoa física, acho que é uma pessoa boa, de bons sentimentos, mas falando aqui na condição de gestor, a bola marca, entendeu? Então não precisa colocar ninguém na cola dele, porque assim, se atrapalha sozinho, sem ninguém fazer nada. Então, quando a gente começar a falar, apontar, é que a situação piora. Mas vai chegar esse momento, vai chegar esse time, mas assim, meu sentimento primeiro, não reconhecer a legitimidade, porque eu sei o que está nos autos do processo judicial, parte disso é sigiloso ainda, vai chegar o momento de ser julgado, e eu não tenho dúvida alguma do que deve acontecer em todas as instâncias, acho que não tem como escapar pela robustez do que está lá documentado, não posso contar tudo porque parte disso está em sigilo ainda. Mas ainda que assim não fosse, o jogador é mais perdido. É aquele que talvez jogue ali porque é amigo de um, amigo de outro, mas não tem talento nenhum para a função que está exercendo e a bola se encarrega de marcar sem pressar, falar absolutamente nada. Almir, a conversa aqui tá bacana, e política é uma polêmica danada, mas vamos lá, o que é que te trouxe como maior ensinamento, profissionalmente falando, pessoalmente falando, essas eleições que realmente foi bastante disputada? Cara, eu falei sobre isso no outro momento, mas assim, o poder das fake news é algo que me assustou e que me impressionou. Muito mais importante do que a verdade no processo eleitoral é a figura da narrativa. E se você não ficar atento a isso, você é engolido. Então, eu costumo dizer que no começo do processo eleitoral, quem não me conhecia dizia que eu era petista. Quem não conhecia. E eu não tenho nada de petista. E depois... Não, ele é bolsonarista. E eu não tenho absolutamente nada de bolsonarista. Mas aí eles mediam isso em pesquisa qualitativa. O que é melhor aqui botar ele? A gente bota para onde? E aí a pesquisa qualitativa dele dizia que era melhor empurrar a gente no colo de Bolsonaro. E eles começaram a montar uma narrativa de que a gente era bolsonarista. Se fosse para me colocar em algum canto, era mais fácil me colocar no campo da esquerda. Porque eu sou advogado de movimentos sociais e tal. E assim, eu sempre me coloquei como uma figura de centro. Eu acho que tem coisa boa na direita, tem coisa boa na esquerda. E eu procuro, assim como eu faço na minha vida pessoal e profissional, pegar o
melhor dos dois mundos. E não ficar preso a uma retórica de um lado ou uma retórica de outro. E aí, na época da campanha, pô, a gente, quando rodava quali, dizia, por que você não vota em Almir? Porque ele é bolsonarista. Era bolsonarista. Eu disse, mas bicho, de onde tirou isso? Quando a gente foi entender o contexto, isso vinha sendo plantado, E chega um momento que você não tem mais como se defender. É melhor não perder tempo para se defender do que estar repetindo. Então, o segredo de um processo eleitoral é deixar o outro lado na defensiva. Deixa o outro lado se defendendo. Então, assim, eu entrei na eleição muito virgem, no sentido de que, para cada pancada, uma proposta, para cada fake news, uma proposta nova e tal. Isso não funciona. Então, assim, infelizmente, debate de político. O debate melhor que tem de assistir na visão de muitos é não aquele propositivo, é aquele da guerra, da confusão e tal. Se eu perguntar aqui do debate da eleição presidencial de 2022, de Lula, Bolsonaro, Padre Kelmo, Soraya e tal. O que é que vão lembrar aqui do debate? Vão lembrar de alguma proposta que Lula fez lá? Vão lembrar de alguma proposta que Bolsonaro fez? Ou que Soraya fez? Ou vão lembrar do padre de festa junina? Ou vão lembrar do padre lá, entendesse, de alguma forma alterando, entre aspas. Então, assim, o que eu aprendi, infelizmente, que você entra pensando que a pauta propositiva é o que vai fazer a diferença. E muitas vezes a narrativa do que é construído por um lado ou pelo outro, é o que vai ser decisivo ali no final do processo. E eu nunca dei valor a isso. Então, aprendi muito sobre fake news. Aprendi muito do poder que isso tem de causar ali uma impressão boa ou ruim nas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, quem conhece o meu adversário das eleições sabe, e assim, ele sabe também, que ele é bolsonarista de corpo e alma e coração. Meu adversário, inclusive, naqueles protestos que tinha para tirar Dilma das urnas e tal, tem um book fotográfico dele com a camisa, e ele já era, na época, secretário-geral da OAB, ou seja, ocupava a terceira posição mais relevante dentro da estrutura. Pois, por incrível que pareça, quando chegou na eleição, ele dizia progressista. Ele disse, eu nunca fui. Tá? Até que apareceu as fotos dele, aí quando apareceu as fotos dele, ele dizia, não, mas ali eu não sou assim profissionalmente, ali era a minha visão pessoal do mundo. Eu disse, amigo, tu era secretário-geral da OAB no momento. Tu tava nas ruas, entendesse? Pedindo ali com aquela bandeira, camisa do Brasil e tal. Então, assim, mas pro outro lado, ele disse, não, ali não foi, não. Era ele pessoalmente, profissionalmente, ele não pensa assim, não, e tal. Então, assim, e a gente era o bolsonarista. Então, eu não tenho nada contra quem é bolsonarista, tenho nada contra quem é petista e tal, mas, assim, eu não me encaixo em nenhum dos dois polos. Assim, com todo respeito aos dois polos, aos dois extremos, eu me encaixo aqui realmente na coluna do meio. Não é centrão, não. Porque centrão nada, mas assim, é porque eu consigo ver coisas boas. Sim. Eu consigo ver coisas boas na esquerda e consigo ver coisas boas na direita. Assim como consigo ver coisas horripilantes na direita e coisas horripilantes na esquerda também. Então, assim, eu não consigo me posicionar num campo ou no outro, tá? E não cabe a mim. Eu não faço parte da política partidária, não sou filiado a partido político, não tenho pretensão de disputar cargos públicos, mas, impressionantemente, o lado que era bolsonarista, na época da campanha, virou petista. Por quê? Porque Bolsonaro estava mal. Se Bolsonaro tivesse bem, ele dizia, Bolsonaro, aqui minha foto aqui, inclusive, estive lá, já era secretário-geral da OAB, já fazia campanha a favor dele, isso e aquilo, tá? Então, a tal da narrativa, a tal da fake news, então, se você não tiver uma equipe muito boa na ponta, que consiga medir isso para filtrar, para entender, isso você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Então, é a mesma coisa aqui. Eu não sei se você tem pretensão de disputar alguma coisa, seja a nível de OAB ou a nível de política partidária, mas sua vida vai ser remexida. E se não tiver nada, vou inventar alguma coisa. Sim. Então, assim, foi isso que eu aprendi. A gente tem uma vida limpa, honrada, em todos os sentidos, graças a Deus. E, assim, na época da campanha, eu olhava assim, eu disse, mas, rapaz, até no colégio que eu estudei quando era gurizinho, foram bater pra ver se achava alguma coisa a mim no colégio que eu estudei. Eu disse, rapaz, olha, eu era traquino nessa época, mas era de brincar de pega, de jogar futebol, de chegar tarde, não sei o que. Ser criança, assim, né, velho? Exato, mas o pessoal não tem limite, assim, não tem limite, assim, veja, porque envolve dinheiro, poder, prestígio, indicação para posições relevantes dentro da estrutura do Poder Judiciário. Uma eleição de ordem envolve muito mais do que, eu sou... É muita coisa nos bastidores que talvez num outro momento a gente possa... Infelizmente a gente possa... Eu como novo advogado, fiquei surpreso, né? A minha primeira eleição,
Fiquei muito surpreso com... Caramba, é política pura, Pior velho. do que política. É política pura, pior do que infelizmente. política. Pior. Infelizmente. Mas 2024 tá vindo aí, Almir. Eu queria saber aí, é claro, acho que você já deixa a transparecer aí que vai voltar firme também, não sei. É essa pergunta. Olha, eu acho que o nosso grupo tem grandes prováveis candidatos. E assim, eu citaria o professor Renato Saraiva, eu citaria a professora Fernanda Rezende, citaria a professora Flávia Santiago. Meu nome é um nome possível também. Então, assim, diferente... Não tem nada definido. Não vejo nada definido. Diferentemente do outro grupo, que não tem nomes, só tem um nome e tem que se apegar e rezar todo dia, por favor, pauta de gênero, por favor, fique presente na nossa vida e tal. Então, assim, ele só tem uma possibilidade e um único discurso, e rezar para a pauta de gênero pregar. Eu acho que o nosso grupo é um grupo propositivo, que tem grandes atores como prováveis ali candidatos, enquanto que o outro grupo são 20 anos já completos, na verdade. A provável candidata do outro grupo vai para a terceira eleição seguida já. A terceira presidência seguida vai ficar só atrás de Zé Neves, né? Lá atrás, que foi o presidente da OAB por mais tempo e foi presidente do Conselho Federal do OAB, porque eles têm um sistema de copresidências. Como é que funciona? Não é o presidente sozinho. É como se o copresidente governasse junto. Como ela já foi copresidente uma vez, 2 vezes, vai ser tripresidente agora. Então, assim, eu acho que não faz bem para absolutamente ninguém, gera um cansaço. E a classe está sedenta aí de quem fato seja combativo e quem pense no advogado, na advogada na ponta, e não efetivamente interesses ali próprios, que nem sempre são republicanos. Então, repito, eu não estou falando de ninguém, mas eu acho que não faz bem, dentro de uma instituição que prega a democracia, que o mesmo grupo passe 20 anos comandando e que a gente tenha uma pessoa que seja tripresidente da entidade. Entendi. Acho que a classe não vai comprar esse discurso, e essa história de fingir gênero para alcançar outros ali resultados, acho que também não vai colar. E eu dou até um exemplo para você, tá? Aqui um exemplo importante. A gente lançou uma proposta na época da eleição que era basicamente você criar uma paridade de gênero para estimular a presença de mais mulheres em cargos de relevância. Então a gente propôs isso, está registrado em cartório a data, foi a primeira pessoa no Brasil a falar sobre isso. E não foi Almir, não foi Jaime, não foi Fernanda, foi o nosso grupo. Eu não quero louro sozinho, não. Ninguém antes na história tinha levantado essa bandeira de paridade de gênero em listas de quinto constitucional. A gente levantou de forma ineta, registrado em cartório. Ninguém nunca antes tinha levantado isso. A gente não estava na gestão, mas eles implantaram, copiaram a nossa proposta, não ganhou os louros, tudo bem. O nosso grupo fingiu-se que não era da gente, mas tudo bem, implantou, tá tudo certo, maravilhoso. E aí, recentemente foi votado. Então, aqui em Pernambuco, lista de quinto constitucional agora em tese. 3 homens, 3 mulheres, e sempre respeitado também 1/3 de cota racial. Então, pelo menos 2 dos nomes precisam ser negros. E aí, recentemente, teve a votação lá no Conselho Federal do OAB de uma lista para a escolha dos representantes da advocacia no STJ, na lista de quinto que está aberta para o STJ. Como Pernambuco votou para que aqui internamente, qualquer eleição do Conselho Seccional, você tenha paridade de gênero, se esperava que a postura da bancada pernambucana no Conselho Federal fosse exatamente essa, né? Diz, olha, se eu defendo isso no meu estado, quando eu estou aqui em Brasília, eu vou defender a mesma coisa. Qual não foi nossa surpresa? O voto é aberto lá, então o voto é acessível, como votou Pernambuco, como votou a diretoria aqui, como votou a bancada de Pernambuco. E assim, apesar de defenderem a paridade aqui, quando votaram lá, escolheram 5 homens brancos e uma mulher branca. Ou seja, a paridade de gênero só vale na teoria e como discurso. Sim. E quando fizer sentido, porque não é a prática que empregam quando estão lá. Lá, quando tiver na oportunidade de votar, repito, 5 homens brancos e uma mulher branca. Então, ninguém sabe o que aconteceu lá. Não foi divulgado como Pernambuco votou. Então, chega aqui lindo e maravilhoso. Olha, pauta de gênero, lindo, maravilhoso. A gente é defensor. Só na teoria. Na prática, quando eu vou votar como eu quiser. De acordo com os acordos políticos que eu celebrei naquele momento. Então, repito, Pernambuco, OAB Pernambuco, bancada da OAB Pernambuco, que representa a instituição no Conselho Federal do OAB, mesmo defendendo que aqui, quando tiver eleição, você vote desse jeito, lá, quando votou no Conselho Federal, votou desse jeito. E o interessante é que tem uma candidata, a quinto do TJ, que já está em campanha aí, que teve a oportunidade de votar também. Então, aqui ela defende paridade de gênero, em Pernambuco, inclusive, porque beneficia ela. É candidata e quer se valer da paridade de gênero. Mas lá, quando foi votar, sabe como ela votou? 5 homens e uma mulher. Votou exatamente como a bancada pernambucana. Nenhum negro,
apenas uma mulher entre os 6 selecionados. Então, assim, eu fico muito tranquilo de disputar com essa turma, mesmo sabendo que, assim, tem pessoas que eu gosto do outro lado, tenho amigos do outro lado, mas é uma turma que diz uma coisa e faz outra completamente diferente, especialmente quando ninguém tá vendo. Então, tu quer medir o caráter de alguém, a personalidade dela, como é que ela se comporta, não faz isso. Não observa só ela quando ninguém tá olhando. Entendi. Então, não observem, mas assim, de alguma forma, eles, quando todo mundo tá com os holofotes, olha, a gente é a entidade, que isso, que aquilo, tal, tal, tal. Quando ninguém tá olhando, eles sabem que não vai ser revelado, o comportamento é completamente diferente. Então, esse detalhezinho específico eu queria chamar a atenção para que não só o Mickey, que tá antenado, que tá anotando tudo que tá acontecendo para no momento certo trazer à tona, mas assim, são só 2 insights do que está acontecendo. Então, quem defende paridade de gênero, defende só aqui, quando o avião desce, aqui no Aeroporto Internacional de Guararapes. Quando bate em Brasília, aeroporto de Brasília, não. Qual é o maior acordo aqui? A gente tem que votar em quem aqui, porque se chegar aqui para caçar a gente tem que estar protegido. Então, é desse jeito que o pessoal se comporta, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá, Almir, voltando aqui à vida pessoal de Almir. Qual foi a tua maior conquista? Cara, sem dúvida alguma, a minha família. A minha esposa, Sim. O meu filho. Então, assim, um dos dias mais simbólicos da minha vida, sem dúvida alguma, mais importante, o nascimento do meu filho e meu casamento. Então, assim, de alguma forma, eu coloco essas 2 datas, eu sou um cara realmente família em gênero, número e grau. Então, esses dois marcos, para mim, são 2 dos mais importantes da minha vida. Tens algum arrependimento? Cara, a gente sempre tem arrependimento. Tem alguns arrependimentos. Por exemplo, Jaiminho. Jaiminho tá ali nos bastidores. A gente tava lá na Copa, não foi, Jaiminho? O Brasil perdeu. E quando o Brasil perdeu, vamos embora pra casa. E teve uma dó do teu filho lá chorando. Aí quando chegou em casa, a gente disse, era pra gente estar lá. Na verdade, era pra gente estar lá até agora. Mas assim, isso é uma brincadeira com relação ao que aconteceu na Copa. Mas assim, especialmente no tocante ao processo eleitoral, que foi um grande aprendizado, assim, não entra se você não conhece as manhas, não sabe as manhas, entendeu? Então, a gente entrou muito virgem no processo eleitoral, talvez com a maturidade que a gente tem hoje, com discernimento, com conhecimento, o nosso comportamento seria completamente diferente, muito mais profissional e muito menos amador. Então, um arrependimento é ter entrado no processo eleitoral achando que todo mundo está de boa fé no processo. Então, você tem que estar preparado para lutar com todas as armas. E a gente nem usou nem de perto o que queriam que usasse, e a gente tem que estar, de alguma forma, consciente de que você vai para uma batalha, você vai para uma guerra, não vai vestido de freira. Então, assim, é basicamente a minha leitura do mundo de hoje. Se eu for entrar numa guerra, eu não vou mais com o mesmo comportamento, um comportamento defensivo disso ou daquilo, não. A gente vai, na verdade, em condições de igualdade. Então, é olho por olho, dente por dente. Leiro Talião. Um lema de vida. Cara, eu sou muito de sempre acreditar que vai dar certo. De perseverar. De quando todo mundo, mas não dá, não sei o que, tal, não, mas vai. O resultado, a pretensão não é chegar ao sim, a gente vai trabalhar. Então, perseverar, sem dúvida alguma, é meu lema de vida. Então, eu sempre acredito que vai dar certo. Eu sou positivo ao extremo. Entendi. O que te desafiou mais na vida? O que te moldou mais na vida? O que é que tu pode... Cara, eu acho que o maior desafio da minha vida foi ter sido pai muito, muito jovem, né? Sim. Então, assim, eu não sabia o que vinha pela frente. E como tá na véspera dele completar 18 anos de idade, dia 24 de julho, sem dúvida alguma, ele foi um grande divisor de águas da minha vida. Então, a resposta seria mais ou menos associada a isso. O que é que Almir pensa do futuro? Como Almir se vê no futuro? Como Almir se enxerga daqui a 5 anos? Veja, Almir é um cara positivo por natureza, mas realista com relação a outras coisas. Almir conhece hoje 50 países. Então, assim, de alguma forma, acho que um grande hobby da minha vida é viajar, é entender outras culturas, outros povos. Então, assim, eu sou desencantado com o futuro do Brasil, assim, de alguma forma. Quando eu paro para examinar, é difícil falar isso, quando eu paro para examinar, que eu procuro ver, caramba, mas qual vai ser a solução? Como é que resolve isso, aquilo? Depende de tantos fatores, depende de tanta boa vontade política, algumas questões, que eu sou desenganado já para algumas coisas a nível Brasil. Mas, assim, eu tenho uma pretensão, eu ainda vou agressivar mais na advocacia até os 50 de idade. Eu tenho 37, então eu tenho mais 13 anos aí pela frente de uma advocacia forte,
aguerrida, de uma advocacia de realmente de estar no balcão do fórum, de estar despachando, de estar brigando, de estar lutando. E a partir dos 50 começa a dar uma reduzida para preparar aí talvez a sucessão no escritório. Mas até os 50 anos, então, pelos próximos 13 anos, vem um Almi cada dia mais motivado a fazer a diferença, não só em prol do escritório, não só em prol do segmento previdenciário, mas em prol da advocacia pernambucana. E a partir dos 50, você vai ver um Almi mais light, um Almi mais zen, um Almi mais tranquilo, um Almi mais aproveitando a vida. Entendi. Que dica da Almi daria hoje para quem está começando na advocacia, que quer seguir essa... Que tem Almi como espelho? Hiperfoco. Assim, eu tenho TDAH, né? E assim, eu tenho TDAH, mas eu nunca tomei medicação nenhuma. Eu fui diagnosticado num voo para a China por um grande amigo meu, Dr. Hugo Martins, assim, conversando comigo, ele vendo minha agonia no voo, tá, porra, não sei quantas horas de voo para lá e para cá. Ele, vamos conversar. E meu filho tem TDAH, né? Aí ele brincou comigo e disse, rapaz, eu acho. Você devia, eu não posso ser seu médico porque relação de amizade, essa coisa toda e tal. Você devia procurar. Depois eu procurei um atendimento profissional e disse, realmente você tem TDAH. Mas, de alguma forma, você nunca tomou remédio e, assim, teu organismo criou mecanismos de compensação. Então, assim, você pode ser um pouco mais acelerado, você pode ter alguma limitação aqui, mas você criou uma compensação que, de fato, você tem uma vida completamente irregular. Então, de uma forma geral, eu acho que o hiperfoco para o advogado, ele sair da faculdade ali já mais ou menos com alguma coisa em vista do que ele quer fazer e focar num segmento, não só num segmento, muitas vezes num subnicho, pode fazer a diferença para ele. Eu sei que o começo é desafiador, e essencialmente desafiador, porque você tem que pegar um pouquinho de tudo. Sim. Senão você não faz dinheiro. Mas, assim, tenha isso como um plano de passagem. Então, assim, você tem que ter alguma coisa ali, como meta, pelo menos no médio prazo, de atuar num segmento específico. Cada vez mais o generalista vai perdendo espaço para os hiperespecialistas, naqueles nichos específicos. Então, sem dúvida alguma, é focar num segmento e dentro de um segmento específico, porque tua chance de acertar vai ser muito maior do que tentando fazer tudo, ambiental, consumidor, civil, previdenciário, tributário. Então, assim, eu conheço poucos, ou pelo menos não lembro de nenhum, que é bom em tudo. Sim. Quem é bom em tudo, então, assim, a cabeça é uma só, o cérebro é um só, acumula informação suficiente, mas dominar todos os ramos e querer fazer absolutamente tudo, depois de 10, 15 anos de jornada, talvez seja o segredo para o insucesso. Eu acho que aquele que foca, e é o teu caso, é o caso de Jaiminho, ou o meu caso, ele tem as chances, sem dúvida alguma, potencializadas. Como a Almi se prepara para o mercado? Cara, eu me atualizo todos os dias, eu estudo todos os dias. Todos os dias, pelo menos uma horinha, a Almi está aqui vidrado no que aconteceu no prévio, antenado, conversando com quem está elaborando leis, conversando com quem está interpretando, com julgadores, com colegas advogados. Então, a Almi está antenado sempre com tudo que está acontecendo. E não só no prévio. Eu falo no estado, falo no país, falo no mundo. A Almi você perguntar qual é meu programa predileto na televisão, novela... Amo esportes, sou fã do Esporte Clube do Recife, inclusive Diego Souza chega hoje, não vou estar lá porque eu vou estar em Gravatá, exatamente, não vou estar lá, mas de alguma forma o fato de estar conectado com tudo que está acontecendo coloca você numa situação Sim. de vantagem. Então o que eu mais gosto são programas hoje de notícias, apesar de amar futebol. Muito bom. Almi olhando hoje, né, olhando a Almi hoje, quais os erros, quais as condutas que evitariam tomar para chegar ao sucesso, para chegar à perfeição, o profissional de excelência que é o meu hoje? 2 defeitos que eu tenho. Eu sou apressado, assim, eu gosto de resolver naquela hora e tal, não sei o que, isso é impossível. Então, às vezes, você tomar uma decisão tendo refletido, tendo ali ponderado melhor, talvez seja o segredo. Então, já tomei decisões com impulsividade que me arrependi depois. Então, assim, ser menos impulsivo e menos apressado, talvez tivesse me colocado numa situação ainda mais privilegiada. Como você quer ser lembrado um dia? Como o cara que fez a diferença. Entendeu? Que fez a diferença e, de alguma forma, transformou vidas. Então, um cara que nunca baixou a cabeça para ninguém. Nunca baixei a cabeça para ninguém. Nunca vou baixar a cabeça para magistrado, para Ministério Público, para advogado, presidente de Conselho Federal de AB, presidente do Conselho Seccional. Se ele estiver fazendo o que é certo, eu vou estar do lado dele, apoiando, incentivando e tal. Mas, assim, baixar a cabeça
essencialmente para ilegalidades ou compactuar com condutas que eu não considero corretas, isso nunca você vai ver de Almir. Não existe possibilidade. A Almir é... Deixa eu achar a palavra certa aqui, mas assim, são situações que são inegociáveis. Qual o teu maior medo? De perder minha família, assim, de alguma forma, dos meus amigos. Então, assim, eu tenho esse grande medo. Eu não lido bem com a morte, de uma forma geral. Eu sou uma pessoa insegura com relação a isso. Eu tive uma perda muito grande. A minha maior referência, sem dúvida alguma, de vida era minha avó. Eu perdi ela em 2015, no aniversário da minha irmã. E, assim, é uma dor que não sara nunca, que não cessa muito. Então, assim, a morte é algo ainda, para mim, não tão fácil de lidar. Qual a lição mais valiosa que tu aprendeu na vida? O que é que você mais se orgulha, além do seu filho, da sua família? Cara, veja, a gente tem uma média, e você falou até no podcast anterior, das 5 pessoas mais próximas da gente, muitas vezes. Então, assim, eu estou cercado de pessoas do bem, majoritariamente. Então, de ter construído excelentes relações ao longo da minha caminhada, meus amigos são os mesmos de longa data e vão chegando pessoas novas no círculo que agregam valor. Então, eu tenho muito orgulho dos amigos, das amigas que eu construí ao longo da minha trajetória. Tem alguma pergunta que deveria ter lhe perguntado? Você quer ser presidente da OAB? Pois é, você quer ser presidente da OAB? Eu fui candidato já na última eleição, em 2021, e o nosso grupo vai ter uma candidatura muito competitiva em 2024, e eu não tenho dúvida alguma que vai ter uma vitória maiúscula, vai ser uma vitória que vai entrar para a história. Então, a oposição que lute. Não, veja, esse grupo aqui vai ser lembrado pela posteridade. Não, a situação que diga, né? A situação que não lute. sei se acho que é irreversível, mas assim, não vou ser, logicamente, mas assim, a situação deles é muito difícil. Vão ter que remar muito para conseguir chegar competitivos, mas a gente respeita muito o adversário do outro lado, mas tem uma confiança muito grande que desses 4 nomes aqui, Renato Saraiva, Fernanda Rezende, Almir Reis e Flávia Santiago, vai sair o nome desses 4 aqui, que vai ser ungido à condição de presidente máximo da entidade, que vai orgulhar muito os quase 50 mil advogados que militam no estado de Pernambuco. Muito bom, Amil. Amil, a gente tem muito estudante de direito que nos escuta, enfim, né? A Mata Norte aqui. Eu queria pedir a você para deixar uma mensagem de esperança, tanto o estudantil, o pessoal que está começando agora, o jovem advogado, o público em geral. Minha história começou na Mata Norte, eu te falei aqui. O primeiro processo da minha vida é oriundo da Mata Norte. A Mata Norte, assim, eu só tenho coisas boas para falar dela. E vejo um potencial muito grande na Mata Norte, especialmente para a advocacia. Vocês têm algumas faculdades muito boas na região. Tem em Timbaúba, tem a faculdade... A Facete. Então, assim, professores maravilhosos lá. Então, eu vejo muito ainda preconceito do advogado da capital com o advogado do interior, tá? Então, de alguma forma, acho que uma das metas de vida é mostrar que o advogado interiorano é tão protagonista, é tão importante quanto o advogado da capital. E isso a advocacia do interior vai conquistar com conhecimento. Não que não tenha hoje, mas assim, o fato de eventualmente estar se atuando... Aqui na capital, você tem cursos de tudo o tempo todo, então assim, é muito mais fácil o acesso, de alguma forma, ao conhecimento qualificado. Mas o advogado interiorano, meu sonho é que ele possa competir em igualdade de condições, que ele tenha acesso ao mesmo tipo de conhecimento e que ele possa, e meu sonho é que o maior escritório de Pernambuco esteja no interior do estado. Então, quem sabe ali a Mata Norte não tira do papel um desses meus sonhos. Então, a palavra que eu deixo para o advogado interiorano, de uma forma geral, é de acreditar que é possível. Você vai ouvir, tá saturada, a advocacia não dá mais e tal. Então, assim, essas pessoas que eventualmente tentam criar uma reserva de mercado são pessoas ali, geralmente, ou frustradas ou que têm medo do novo. Eu não só amo o novo, como, na verdade, o novo é algo desafiante. E nos desafia a nos tornar ainda melhor diuturnamente. Então, de uma forma geral, acredita no teu potencial, que, de alguma forma, você vai ser o grande protagonista da advocacia pernambucana ao longo dos próximos anos e décadas. Muito bom. Tem alguma citação? Não. Eu deixo para você finalizar da forma como você achar pertinente, mas deixe essa palavra de esperança. Sim. Acho que a grande diferença de Almir, e aí falando aqui um pouco de ordem só, para o pessoal que está lá hoje, lembra que lá o pessoal diz uma coisa, prega alguma coisa no discurso e faz outra completamente diferente. A minha vida toda eu me portei de forma diferente.
eu tento, na verdade, capturar, trazer pessoas para perto, pegando pelo exemplo. Então, não é só o que eu digo, é o que eu pratico, é o que eu exercito todos os dias. Então, olhe sempre para essas pessoas que pregam um discurso muito lindo e olhem como elas são no dia a dia, talvez. Muitas vezes é muito diferente. A Almi, na verdade, é um só. Aqui na câmera, é um só no escritório, é um só na casa dele. Então, eu acho que a gente tenta, na verdade, com o nosso exemplo, e não só com as palavras, tentar demonstrar onde a gente quer chegar. E eu tenho certeza que esse dia há de chegar. É isso. Muito bom, muito bom. Almi, é um prazer aqui estar recebendo você. A gente está aqui dando uma lembrança aqui do nosso programa, de coração. Boa. Obrigado de coração. Vou abrir aqui assim, já, aqui, ó, para todo mundo ver que eu ganhei um presentinho aqui, ó. Tá xícara aí, conversando direito. Valeu, foi um prazer. E eu peço aí a você, o pessoal que não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal. Se inscreva no canal, que o homem aqui é bom, viu? O homem aqui é desenrolado, viu? Nada. Mas, Almi, é uma satisfação. Para mim, foi um aprendizado estar aqui. Você é um cara, repito, que eu admiro, né? Essa oportunidade aqui, para mim, é fantástica. Estar conversando com você, um cara que é referência no Brasil, referência para qualquer previdenciarista. Então, eu me espelho muito na sua advocacia, né? E tirei muitas dúvidas aqui. Foi bastante proveitoso para mim, pessoalmente, estar aqui conversando com você. Espero ter mais oportunidade de conversar com você. Né? Vai estar aqui aberto sempre o espaço para você. E eu lhe agradeço demais pela aceitação do convite. Obrigado. Sei que o seu tempo aí é bem corrido, mas de logo atendeu aí o nosso convite e esteve aqui conosco. Uma honra de verdade. Obrigado ao pessoal de bastidores. Obrigado a Jaiminho, que ficou aqui com a gente o podcast todinho. Espero que vocês gostem. Acho que vai repercutir bem esse podcast. Valeu. Muito bom. Valeu. Pois é, pessoal. Finalizamos aqui mais um programa Conversando Direito. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, curta, comenta, compartilhe. E toda semana estaremos aqui compartilhando. Trazemos aqui convidados ilustríssimos, pessoas importantes do mundo do direito. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.